12 mistérios da Mona Lisa revelados. O que leva milhões de pessoas a se acotovelarem no Louvre para dar uma espiadinha neste quadro relativamente pequeno. O sorriso enigmático, o olhar penetrante e a história cativante fazem desta pintura um verdadeiro ícone da arte. Preparem-se, porque neste vídeo vamos embarcar numa expedição para desvendar 12 mistérios que rondam esta obra-prima de Leonardo da Vinci. A identidade da mulher retratada na Mona Lisa é talvez o maior enigma que a envolve. A teoria mais aceite é que se trata de Lisa Gherardini, esposa de um rico comerciante de seda florentino, Francesco del Giocondo. Mas será que é assim tão simples? Alguns estudiosos defendem que a Mona Lisa pode representar outra mulher, quem sabe uma amante ou até mesmo uma representação idealizada da feminilidade renascentista. O sorriso da Mona Lisa é tão famoso quanto a própria pintura. Ele é um dos aspectos mais discutidos e analisados na história da arte. É um sorriso subtil, quase imperceptível, que parece dançar nos lábios da modelo, dependendo de como a luz incide sobre a tela. Este jogo de luz e sombra cria uma ilusão de movimento e vida. Este efeito evasivo é resultado da técnica de sfumato, dominada por Da Vinci, que usa camadas finas de tinta para criar transições suaves entre luz e sombra. A técnica permite uma gradação tão delicada que os contornos parecem desaparecer. A ambiguidade do sorriso é precisamente o que o torna tão cativante, convidando a infinitas interpretações e reflexões sobre a natureza da própria emoção humana. Cada observador pode ver algo diferente, refletindo suas próprias emoções e experiências. Os olhos da Mona Lisa são outro elemento fascinante da pintura. Diz-se que parecem seguir o observador pela sala, criando a ilusão de que ela nos observa constantemente, independentemente do ângulo em que a olhamos. Este fenômeno, conhecido como efeito Mona Lisa, deve-se em parte à nossa própria percepção e à forma como o nosso cérebro processa imagens. A atenção meticulosa aos detalhes, como o brilho subtil nos olhos e a sombra suave nas pálpebras, cria uma sensação de profundidade e realismo impressionantes. Capítulo 4. Sfumato. A arte da névoa e da perfeição. A técnica do sfumato, palavra italiana que significa esfumaçado ou enevoado, é um dos elementos mais característicos da pintura de Leonardo da Vinci. Na Mona Lisa, o esfumato é evidente na forma como Da Vinci molda o rosto da modelo, criando uma sensação de volume e tridimensionalidade. As bordas suaves e difusas, principalmente ao redor dos olhos e da boca, contribuem para a aura de mistério e intangibilidade da figura. Capítulo 5. Um cenário misterioso. A paisagem onírica da Mona Lisa. A paisagem ao fundo da Mona Lisa é tão enigmática quanto a figura em primeiro plano. Montanhas escarpadas, rios sinuosos e pontes distantes criam um cenário surreal e misterioso, que parece não se encaixar em nenhuma geografia real. Alguns estudiosos sugerem que a paisagem é uma representação simbólica do mundo interior da Mona Lisa, refletindo os seus pensamentos e emoções. Capítulo 6. Em busca da perfeição. A pele impecável da Mona Lisa. A pele da Mona Lisa é incrivelmente realista, com uma textura suave e luminosa que parece quase palpável. Da Vinci era um mestre na representação da anatomia humana, e a sua técnica para pintar a pele era inovadora para a época. Ele usava camadas finas de tinta, aplicadas com pincéis de cerdas finas, para criar uma ilusão de profundidade e transparência.
Ao contrário de muitos retratos renascentistas, que eram frequentemente pintados em grande escala para demonstrar o poder e a riqueza dos retratados, a Mona Lisa se destaca por sua modéstia em tamanho. A Mona Lisa é relativamente pequena, medindo apenas 77 centímetros por 53 centímetros, o que surpreende muitos visitantes do Louvre. Este tamanho diminuto intriga os estudiosos há séculos, levantando questões sobre o propósito original da pintura e o seu significado. Por que Leonardo da Vinci escolheu um formato tão compacto para uma obra tão icônica? Alguns especulam que a Mona Lisa pode ter sido parte de um díptico, uma prática comum na época, ou seja, uma obra composta por duas partes, que juntas contariam uma história mais completa. A outra parte do díptico poderia ser um retrato de Francesco del Giocondo, marido de Lisa, o que daria um contexto mais pessoal e íntimo à obra. Em 21 de agosto de 1911, a Mona Lisa foi roubada do Museu do Louvre, em Paris, causando comoção internacional. O quadro, que já era famoso na época, tornou-se um ícone global após o roubo, capturando a imaginação do público e inspirando inúmeras teorias e especulações. A Mona Lisa permaneceu desaparecida por 2 anos, até que Vincenzo Perugia tentou vendê-la a um negociante de arte em Florença, em 1913, em Nantes. A Mona Lisa é um verdadeiro imã para teorias da conspiração, atraindo especulações sobre mensagens ocultas, identidades secretas e sociedades secretas. Algumas das teorias mais populares afirmam que a pintura contém códigos e símbolos ocultos, visíveis apenas sob luz ultravioleta ou através de análise digital. Uma teoria sugere que a Mona Lisa seria um autorretrato de Leonardo da Vinci disfarçado de mulher, apontando para supostas semelhanças entre os traços faciais da modelo e os do artista. A Mona Lisa transcendeu o mundo da arte para se tornar um ícone cultural global, reproduzida em incontáveis posters, postais, t-shirts e até em embalagens de produtos. A sua imagem omnipresente transformou-a num símbolo instantaneamente reconhecível de arte, beleza e mistério. A Mona Lisa tem sido objeto de inúmeras releituras e interpretações artísticas, desde as apropriações irônicas de Marcel Duchamp até as homenagens surrealistas de Salvador Dalí. Os avanços na tecnologia permitiram que os especialistas examinassem a Mona Lisa com detalhes sem precedentes, revelando segredos ocultos sob a superfície da pintura. Técnicas de imagem como raio-x, infravermelho e fluorescência de raios-x fornecem informações valiosas sobre as técnicas de Da Vinci e as mudanças que ele fez durante o processo criativo. A análise de infravermelho revelou desenhos preparatórios e esboços ocultos sob a pintura, fornecendo insights sobre o processo criativo de Da Vinci e suas técnicas de composição. A fama duradoura da Mona Lisa é uma prova do poder da arte de transcender o tempo e a cultura. Desde a sua criação por Leonardo da Vinci no século XVI, esta obra-prima tem cativado gerações de espectadores. A sua imagem enigmática continua a fascinar-nos, inspirando admiração, curiosidade e um desejo infinito de desvendar os seus segredos. Cada detalhe do seu rosto parece contar uma história diferente. Mas o que torna este quadro tão especial é a combinação de técnica magistral e mistério que o envolve. Talvez seja o sorriso evasivo da Mona Lisa, que parece mudar a cada olhar, desafiando-nos a interpretar as suas emoções. Ou o seu olhar penetrante, que nos acompanha pela sala, criando uma conexão quase hipnótica com o observador. A Mona Lisa é mais do que apenas um retrato. É uma janela para a alma humana. É um reflexo de nós mesmos, um espelho que nos convida a explorar as profundezas da nossa própria existência. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada para desvendar os mistérios da Mona Lisa.
Exploramos a sua história, analisamos os seus detalhes e mergulhamos nas teorias e especulações que a envolvem. Mas será que realmente desvendamos os seus segredos? A verdade é que a Mona Lisa, como qualquer grande obra de arte, permanece, em última análise, um mistério.